Boa noite, gente. Eu sou Glenda. Eu sou Mariana Gomes. Nós somos o Conexão Malunga e a gente está aqui hoje para bater esse papo com o Rômulo sobre o coronavírus, tendo em vista que essa é uma pandemia que tem aumentado progressivamente aqui no Brasil. Então a gente traz esse especialista para que a gente não caia em nenhuma fake news, em nenhuma informação desencontrada e que a gente se aproprie dessas informações disponíveis e de fontes confiáveis para que a gente se proteja e proteja as pessoas ao nosso redor. Então, esse início, a gente está dando oi aqui, eu e Mari, mas eu vou continuar na entrevista posteriormente com o Rômulo, para que vocês possam também enviar suas perguntas, e aí a gente vai dando seguimento desse modo. É isso, gente. Espero que vocês possam aproveitar bastante esse momento, porque eu sinto, e outras pessoas também que têm conversado, que a gente está recebendo muita informação e às vezes fica difícil de filtrar. Então, perguntem mesmo para o Rômulo, tirem suas dúvidas. Obrigada pelas pessoas que compartilharam, a galera que chegou aqui na página, que mandou perguntas também, é muito importante. Especialista, meu amigo, e eu sou amigo. Estar com o apoio de vocês. E é isso, assim, conheço a página Conexão Malunga. Para quem ainda não sabe da nossa história, Conexão Malunga foi lançado ano passado, no primeiro festival de mulheres na tecnologia, primeiro festival baiano de mulheres na tecnologia. E a plataforma, né, que ainda está sendo ampliada, está sendo criada, seus meandros, surgiu para a gente conversar sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação para a nossa emancipação, para a nossa autonomia, tendo em vista os conhecimentos, né, de uma ancestralidade negra e também os conhecimentos de nós que estamos aqui no presente, podemos acessar esse conhecimento diversos em áreas diferentes, estando dentro da cidade. Como vocês podem ouvir, essa live também vai ter muita panela. Espero que não tenha mas continuem aqui. Caso o áudio tenha algum problema, por favor, informem a gente, comentem. Comentem que a gente pode se organizar para, enfim, fazer da melhor forma possível. Enfim, gente, é isso. A gente vai dar continuidade agora com o Rômulo, tá bom? Até mais, gente. Fique aqui com vocês. Um beijão. Oi, Rômulo, tudo bem? Olá, e aí, gente? Tudo bem? Tarde Como é para que vocês você, estão? né? Aqui é boa tarde, aqui são 4 da tarde ainda. Tá bom, prazer em te conhecer. Eu sou Glenda, como você já deve ter escutado no início. E é isso. Eu queria que inicialmente você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação e como é que está sendo aí em relação ao seu trabalho, como é que tem chegado as informações para você e como é que está esse desenvolvimento aí em relação às pesquisas e etc. Então fique à vontade para falar assim, inicialmente um pouquinho. Valeu, obrigado. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que está nessa live, a galera que está entrando, que está acompanhando. Um monte de amigo meu falando aí, oi, Rômulo, mandando beijo, mandando o bravo. Queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a vocês da Conexão Malunga pelo convite. É uma grande oportunidade estar aqui, então obrigado de verdade. A gente Para quem não me conhece, eu sou Rômulo, sou formado em Biofísica pela UFRJ. Trabalho com infecções virais desde a graduação, fiz um mestrado em microbiologia também na UFRJ, e logo depois que eu comecei o mestrado, logo depois que terminei o mestrado, eu comecei o programa de doutorado em imunologia e inflamação, também na UFRJ, e agora eu estou temporariamente aqui na Califórnia como pesquisador visitante pelo programa Fulbright. Trabalho com virologia há pelo menos uns 8, 9 anos, talvez. Tempo pra caramba. Sim. E aí, você fez uma pergunta interessante, como é que a gente está sabendo dessas coisas, como é que tem sido o nosso trabalho, o nosso esforço. Então, eu especificamente não trabalho com coronavírus. Na verdade, eu trabalho com arboviroses. Para quem não sabe, arboviroses são as viroses que são transmitidas por artrópodes.
A gente tem o pacote completo no Brasil, que é dengue, zika, chikungunya, febre amarela, são todas arboviroses, trabalho com arboviroses. Mas, especificamente, logo quando começaram os primeiros casos, a primeira ideia de surto na China, no final do ano, não só eu, mas uma série de amigos meus que também trabalham com arboviroses, a gente ficou bastante preocupado, porque essas infecções, esses surtos que acontecem do nada, eles sempre têm um potencial muito grande quando não são feitas medidas adequadas de intervenção, de controle. E a gente já tinha, né, 2 surtos que foram muito perigosos, de vírus muito próximos, que foi o SARS, a síndrome respiratória aguda grave, severa, e a gente teve também o MERS, que era a síndrome respiratória do meio leste. E aí o que acontece é que essas doenças, elas têm um potencial de se espalhar muito maior do que outros surtos que a gente tem. Então a gente já ficou antenado, ficou acompanhando os casos desde o início, e mesmo não trabalhando diretamente com esse vírus especificamente, eu senti a necessidade de explicar para as pessoas o que estava acontecendo, porque eu vi, não só na mídia, mas até de pessoas próximas a mim, de amigos, familiares, eu vi muita desinformação, eu vi muita coisa, muita informação desencontrada acontecendo, e a gente tinha o risco dela chegar no Brasil de fato, como chegou, e foi assim que eu decidi começar, então, o movimento de explicar para as pessoas como se prevenir, como evitar, como lidar com esse surto, isso tudo que estava acontecendo. A gente selecionou algumas perguntas relacionadas à doença, né? E pensando justamente em traçar meio que uma linha do tempo, assim, uma ordem meio que cronológica de perguntas. Umas foram as pessoas, os seguidores do Conexão Malunga que nos enviaram. Então, inicialmente, a gente queria saber justamente a diferença da doença aguda para a doença crônica. Será que você pode explicar? Sim, com certeza. O que acontece, quando a gente fala de doença aguda, e não só de doenças virais, mas doenças agudas em geral, qual é a principal característica da doença aguda? É o que o próprio nome diz. Ela é uma doença, ela é um evento, um quadro que é momentâneo, que é situacional. Isso faz com que essa doença ela seja ou limitada, ou seja, ou a gente vence, o nosso corpo vence, a doença é suprimida, o agente que causa a doença é derrotado pelo nosso sistema imune, ou ela é fatal. Então, toda doença aguda ela costuma ter essa característica. Num curto prazo do quadro, ou você vai vencer aquela doença, ou ela vai causar o óbito. Isso é o que a gente define como uma doença aguda. A doença crônica, por outro lado, ela é uma doença que a gente costuma ter sintomas que são mais brandos, eles são um pouquinho mais fracos do que os sintomas da doença aguda. Por isso, na maioria das vezes, eles não causam letalidade, eles não causam morte. Mas esses sintomas eles persistem por um tempo muito longo. Então você tem algumas doenças agudas que vão acontecer, que vão se manifestar por anos. Em alguns casos, para a sua vida toda. Então a gente tem doenças que causam quadro agudo. Falando de vírus, por exemplo, a gente tem a dengue, que, por exemplo, a gente tem dengue, depois de 1 ou 2 semanas você já controlou os sintomas. Se você quiser citar um exemplo de doença que causa um quadro crônico, uma infecção viral que causa um quadro crônico, você pode ter hepatite C, que atualmente você pode controlar com o uso de medicamentos. Você tem a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus HIV, que também causa um quadro crônico no indivíduo de comprometimento imune. Então essa é a principal diferença entre agudo e crônico. Geralmente a aguda acontece numa janela curta de tempo, e a crônica ela acontece numa janela maior. A gente vai falar melhor um pouco do coronavírus quando a gente entrar nesse tópico, mas o coronavírus, esse novo coronavírus, ele causa uma doença que é aguda, principalmente, apesar de alguns autores estarem descrevendo que alguns indivíduos que têm a infecção, eles têm um comprometimento de respiração, de função pulmonar, mesmo depois que eles se recuperam da infecção. Se isso persistir por um longo tempo, isso pode, de fato, caracterizar um quadro crônico de consequência da infecção pelo coronavírus. Certo, entendi. Então, para entrar um pouquinho já no coronavírus, a gente queria saber como é que esse vírus age e quais são os principais sintomas dessa infecção, né? Claro, a gente conversa sobre isso, sim. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro já para todo mundo, que foi uma coisa que muita gente me perguntou, e não só as pessoas em outros lugares também ouvi comentando,
essa doença, a doença causada pela infecção do coronavírus, ela não é 100% fatal. Muitas pessoas que me perguntaram o seguinte: se eu for infectado por coronavírus, é isso? Acabou? Eu vou morrer? E não é isso que acontece. Na verdade, se você tiver a infecção, uma parte das pessoas não vai desenvolver sintoma nenhum, que é o que a gente chama de caso assintomático, e uma outra parte grande das pessoas sim vai ter sintoma. Teve um navio, não sei se vocês ouviram falar, um navio que teve casos de repórteres que estava fazendo um cruzeiro pelo Japão, e metade das pessoas que foram testadas positivas, elas não tiveram nenhum sintoma. Uhum. Então você tem situações onde a infecção por coronavírus não vai causar sintoma nenhum. Agora, fui exposto ao vírus, comecei a desenvolver sintomas. Vamos assumir que eu não sou uma pessoa dessas que não vai ter sintoma nenhum. Quanto tempo isso vai levar? O que a gente sabe é que a infecção por coronavírus ela leva até 14 dias para manifestar os sintomas. Mas na maioria dos casos é depois de 4 a 5 dias que você é exposto ao vírus que você vai começar a manifestar esses sintomas da infecção. Uhum. E que sintomas são esses? Até agora, e fazendo, já emendando uma pergunta muito boa que foi colocada aqui agora, que eu pulei de fato, é capaz sim dos assintomáticos transmitirem a doença. Existe essa possibilidade. Isso ainda não está totalmente confirmado, a gente precisa ainda elaborar mais algumas outras, mais alguns outros achados de fato, mas é possível que indivíduos assintomáticos eles também sejam capazes de propagar o vírus. Então, quando você tem sintomas, aproximadamente 81% das pessoas vai ter sintomas leves, que são sintomas de resfriado mesmo. É até importante frisar, o coronavírus, ele não é um vírus que surgiu agora, não é um vírus que surgiu do nada, que foi inventado, igual algumas pessoas estão falando no WhatsApp, que foi inventado na China. A gente já conhece os coronavírus, outros tipos de coronavírus, há pelo menos uns 90 anos na história da humanidade. Inclusive, alguns dos vírus que causam resfriado simples são da família dos coronavírus. Então, eles têm relações. 81% das pessoas vão ter sintomas leves. Se você tem sintomas leves, você vai ter, na maioria dos casos, febre, cansaço, tosse, vontade de espirrar. E depois de um período curto, você vai se recuperar da doença, você não vai morrer e você vai voltar às suas atividades e funções normais. Aproximadamente 14% das pessoas que têm até agora, elas têm o que a gente chama de quadro grave ou de quadro severo. Quando você evolui para um quadro grave ou para um quadro severo, você vai ter o que é muito parecido com uma pneumonia. Então você vai ter falta de ar, você vai ter perda da função respiratória, então a quantidade de ar que você consegue colocar para dentro e absorver de oxigênio ao longo do tempo diminui por causa da infecção. Em 4% dos casos até agora, essas pessoas podem chegar a óbito também. Então, no momento, a gente tem uma taxa de letalidade da infecção por esse novo coronavírus de 4%. Então, de cada 100 pessoas infectadas, apenas 4 vão, de fato, vir a óbito. É basicamente assim que a doença se manifesta, é basicamente assim que ela se comporta nos indivíduos que estão sendo infectados. Dentro da China, a taxa de letalidade era um pouco menor, na verdade era um pouco maior, desculpa, era 5,8 ou 5,7%, se eu não me engano. Fora da China ela é um pouco menor, mas na média está em torno de 4%. Certo. É isso. Tinham nos enviado uma pergunta relacionada a pessoas que vêm de outros países, no caso para o Brasil, mas eu acho que isso se aplica aos outros países também. Mesmo não apresentando sintomas, o que é que vocês recomendam em relação a tempo de ficar recluso, de ficar em casa e não entrar em contato com outras pessoas, porque considerando o tempo de que muitas vezes não aparentam sintomas logo no momento que você é contaminado? Então, por hora, as recomendações do Ministério da Saúde, elas envolvem que, caso você tenha tido contato direto com o indivíduo que que teve um caso confirmado de infecção por coronavírus, você veio de uma região que tem casos confirmados de coronavírus,
comunitários, né, que são transmitidos dentro do próprio local, o ideal é uma janela de 2 semanas de isolamento. Até a semana passada era possível de você testar. Se você tivesse a suspeita do caso, você ia ter um posto de saúde, só que a atual política do Ministério da Saúde para fazer o manejo desses casos mudou. Então agora eles só vão testar, daqui para frente, conforme a gente tiver mais casos comunitários, eles só vão testar indivíduos que têm quadros graves, que são suspeitos de coronavírus. Então, se algum de vocês estiver suspeito, muito provavelmente, se você for no hospital normalmente, nesse momento já, você não vai conseguir ser testado. Mas, a princípio, 2 semanas de isolamento é o que estava sendo recomendado para quem tem contato com quem teve caso confirmado ou para quem veio de áreas que tinham casos comunitários. Alguém também nos enviou um pouco acima uma pergunta relacionada a quem teve infecção por chikungunya e está mais suscetível ao coronavírus. Não, então, o que acontece é, esses 2 vírus, eles são vírus muito distintos, eles são vírus que têm mecanismos distintos para infectar a gente, eles agem no nosso corpo de maneira diferente. Então, ser infectado previamente com chikungunya não te torna mais suscetível a ser infectado por esse novo coronavírus. O que pode acontecer é que se você tiver, de fato, uma condição de saúde mais debilitada por outras infecções prévias, até mesmo chikungunya, se isso for o caso, que não é muito frequente, mas é possível, nesses casos você pode acabar entrando no grupo de risco. E quando você entra em grupo de risco, aí sim é possível de que a letalidade para um indivíduo no grupo de risco seja maior do que para um indivíduo que não faz parte do grupo de risco. Certo. Foi questionado também se quem faz uso de imunossupressores estão mais vulneráveis. Então, de fato, vocês conseguem ouvir? Para mim está de boa. Então, de fato, quem faz uso de imunossupressores, também está no grupo de risco. A gente considera grupo de risco indivíduos que tenham a imunidade baixa. Por imunidade baixa, a gente quer dizer, de fato, o achado na China, pelo menos, né? São indivíduos que têm um número de leucócitos muito baixo. Então, esses indivíduos são considerados grupos de risco para infecção. Então, no caso de imunossupressores que causem esse quadro vão te colocar, de fato, no grupo de risco. Tá bom. Alguém perguntou também em relação aos medicamentos indicados para combater os sintomas quando eles aparecem inicialmente. Inclusive, já está passando nos jornais, né, que tem alguns medicamentos que não estão sendo indicados, como, por exemplo, ibuprofeno e pessoas que fazem uso de corticoides também, né? Então, eu queria saber de você como é que está isso, essas discussões, e o que é que está sendo recomendado para as pessoas utilizarem quando apresentam os primeiros sintomas. Entendi. Até agora, a gente não tem nenhum tratamento para infecção. São 2 coisas diferentes, né? Quando a gente está infectado, se a gente tiver a doença e manifestar os sintomas, tem 2 coisas que seria o ideal a gente fazer. Tirar o vírus do nosso corpo e acabar com os sintomas. Algumas doenças, o vírus vai embora e os sintomas continuam. Em algumas doenças, alguns outros quadros, os sintomas vão embora e o vírus continua. Então, a gente até agora não tem nenhum tratamento, não tem nenhuma medicação para poder fazer o tratamento da infecção. Então, a gente não tem, alguns autores, alguns pesquisadores têm estudado alguns medicamentos que são exclusivos, específicos para controlar a infecção, mas a gente não tem nenhum válido ainda, não tem nenhum útil ainda em tratamento, em uso. E o que a gente tem de tratamento até o momento são, de fato, medicamentos para controlar os sintomas. Ou seja, se você tiver febre, você vai ser recomendado tomar um medicamento para controlar a sua febre, um antipirético. Se você estiver sentindo dores, você vai ser recomendado tomar um medicamento para controlar essas dores. E assim por diante. Se você tiver comprometimento da sua função respiratória, da sua capacidade pulmonar, você provavelmente vai receber oxigênio, se você estiver num quadro severo, estiver internado no hospital. E é basicamente isso. No momento, a gente tem que fazer o controle dos sintomas só. A gente ainda não tem tratamento para infecção. Uma coisa interessante
é que sobre ibuprofeno, porque apareceu esse risco, essa possibilidade do ibuprofeno ser um fator de risco adicional para quem tem infecção no final de semana. E já começou a correr um monte de notícia no WhatsApp, um monte de coisa. Quero esclarecer algumas coisas. A gente não tem evidência nenhuma ainda de que o ibuprofeno possa ser um fator de risco para a infecção pelo coronavírus novo. O que a gente sabe é que, teoricamente, o vírus precisa de uma coisa para poder infectar a gente, que quando você toma ibuprofeno, alguns autores sugerem que o ibuprofeno aumenta a quantidade dessa molécula no nosso corpo, que é beneficial para o vírus. Mas não foi encontrada até agora, nem na China, nem fora da China, nenhuma relação com os casos severos, com as mortes que a gente teve decorrentes da infecção, com indivíduos que faziam uso regular de ibuprofeno. Então essa relação não está estabelecida. Tanto é que, por causa dessa teoria, dessa hipótese, a OMS recomendou que a indicação de ibuprofeno fosse revisada, se eu não me engano, anteontem, mas ontem mesmo eles já retiraram essa recomendação para não causar confusão, porque apesar de existir a hipótese, essa hipótese ainda não foi confirmada pelos dados que a gente tem do surto até então. Então, a posição oficial da maioria das agências de saúde, OMS, CDC nos Estados Unidos, Agência de Saúde da União Europeia, eles vão dizer para você que se você faz uso de algum medicamento, algum anti-inflamatório não esteroidal, né, que é esse grupo de drogas que engloba a família do ibuprofeno, se você está tomando isso sob prescrição médica, continue tomando, a menos que o seu médico diga para você não tomar por algum outro motivo. Sim. Mas não existe nenhum risco associado, nem para ibuprofeno, nem para paracetamol. O que existe de fato é, para indivíduos que tomam doses excessivas dessas medicações, não só dessas medicações, você pode ter o prejuízo de outros sistemas, de outras funções do corpo, e esse prejuízo, por causa de uso excessivo, pode colocar em algum grupo de risco, mas não necessariamente por causa da associação do ibuprofeno com a infecção. Certo. Muitas pessoas estão perguntando em relação a doenças, pelo que eu percebi, a maioria são crônicas. Por que essas pessoas que possuem doenças crônicas estão dentro dos grupos de risco? Então, um dos principais motivos da gente ter essas doenças que são crônicas, você vai ter hipertensão, doenças cardiovasculares, você vai ter doenças respiratórias crônicas, como asma, como quadros mais severos de bronquite. A principal razão é porque essas doenças elas causam naturalmente um comprometimento do indivíduo. Situações onde você tem o comprometimento do indivíduo, geralmente de funções vasculares e de funções pulmonares, você consegue prejudicar muitas das coisas, inclusive a distribuição de oxigênio no organismo. Uma das hipóteses. Então o que acontece é exatamente que você acaba diminuindo, por causa dessas condições crônicas, a sua qualidade de vida, e isso se torna um fator adicional oportunista para essa infecção. Não só para essa, para várias outras infecções. Uma série de outros quadros respiratórios tem como fatores de risco também quadros de hipertensão, quadros de doenças vasculares também. Acho que basicamente isso. Mais alguém fez alguma pergunta sobre os sintomas exatamente? A gente tem... É interessante falar também que a gente tem principalmente vírus... a gente tem vírus principalmente na garganta, também tem achado de vírus no líquido, no fluido broncoalveolar, no lavado broncoalveolar, mas isso não significa, como tem corrido algumas notícias pelo WhatsApp que eu já vi, já recebi também, que o vírus se prolifera primeiro na garganta para depois ir para o pulmão, e se você fizer gargarejo, resolve. Isso é até uma outra coisa importante, porque a gente tem visto muitas notícias falando sobre aumentar a imunidade, melhorar a imunidade, estimular a imunidade. Quem trabalha com dieta natural, quem trabalha com alimentação saudável vai falar, come isso, toma aquilo, bebe aquilo outro. A gente não tem nenhum tratamento natural comprovado até agora que permita, que favoreça a sua imunidade a ponto de te dar algum tipo de resistência ao coronavírus, ao novo coronavírus. É importante dizer isso porque eu já vi gente falando de vinagre, já vi gente falando de chá de alho, já vi gente falando de mel,
falando de um monte de alimento diferente. Não existe nenhum alimento cientificamente comprovado que seja eficiente para lidar com isso. E por que é importante falar isso? Porque toda vez que a gente fala isso, parece que as pessoas... parece que existe um complô da indústria farmacêutica para poder só vender remédio que é aprovado. Não, é porque quando a gente vai tentar definir, tentar descrever um tratamento, a gente quer um tratamento que não só acabe com a condição que você tem. A gente quer um tratamento que não interfira em outras coisas. Então, quando você ouvir que alguma coisa é cientificamente comprovada, ela é cientificamente recomendada ou validada, isso quer dizer que antes dela ser descrita, ela foi testada em indivíduos saudáveis para saber se causava algum sintoma, algum quadro, testada em indivíduos também doentes muito tempo depois, que elas também foram testadas em animais, testadas em células. Então a gente tem uma série de protocolos. Se a gente usa somente de resquícios de tratamentos que são naturais e eles não funcionam, a gente, por exemplo, não tem a quem recorrer. O seu médico não tem como intervir porque ele não consegue comparar na literatura qual a eficiência daquele tratamento. Então, por isso que é importante a gente confiar somente em tratamentos, em medicamentos que são, de fato, recomendados pelas agências de saúde. Especialmente por causa dessas informações desencontradas, fake news, as coisas que a gente tem visto em um monte de lugar sobre essa doença. Alguém está perguntando, pelo que dá para ler aqui, porque eu estou tentando ler as perguntas, mas às vezes elas sobem muito rápido. Então, desculpa se eu não te cumprimentei ou se eu não li a pergunta. Mas a pergunta que está na tela no momento, tem alguém perguntando sobre quais são os critérios que o governo está usando para falar que uma pessoa está infectada ou não. E aí, o que isso é interessante? Isso não só para infecção por coronavírus, isso não é uma conspiração universal, mas a gente sempre tem o número de casos que são confirmados é sempre inferior ao número de casos real que a gente tem da doença. Primeiro porque é virtualmente impossível a gente conseguir descrever todos os casos que existem. Segundo porque a gente tem uma parte dos indivíduos que são assintomáticos, então eles vão ter o vírus e eles não vão sentir absolutamente nada. A menos que eles pensem, eu quero ir lá no hospital me testar hoje para coronavírus. Isso é impossível de acontecer, não vai ter como você contar aquele caso. Então, uma parte da doença é de fato disseminada, ela circula na população basicamente por causa do número de casos que você tem que não são contabilizados. Isso não é necessariamente uma negligência do governo. Existe uma limitação também na quantidade de insumo que você precisa, de material que você precisa para fazer esses testes. Geralmente são testes de biologia molecular, são testes como PCR, se vocês pesquisarem, e são testes que os insumos eles são caros. Mesmo fora do Brasil, em outros países, mesmo eles sendo mais acessíveis, eles são insumos caros para teste. Então é muito difícil você conseguir testar uma população inteira de uma vez. A gente tem alguns poucos casos nesse surto, por exemplo, a gente tem a Coreia do Sul, que de fato testou 200 mil pessoas em 2 semanas, mas eles são exceção da regra, assim. Então a gente tem esse quadro também sobre diagnósticos subnotificados e tal. Certo. Uma dúvida que também surgiu é em relação a quando chegam as informações, as pessoas não estão cientes do conceito de algumas coisas. Então a gente queria que você explicasse um pouquinho a diferença de mortalidade, letalidade e virulência. Porque são 3 das palavras que surgem nas notícias e que as pessoas muitas vezes não conseguem compreender por não saber a diferença entre elas. Sim. Então, a gente tem essa questão de mortalidade e letalidade, elas são conceitos diferentes. Eu já vou falar de vacina, acabei de ver uma pergunta de vacina, vou guardar isso aí. Mas então, quando a gente fala de mortalidade e letalidade, a mortalidade significa o número de pessoas que morrem, ou quantas pessoas morrem, seja por taxa ou número absoluto, geralmente é por taxa. Quantas pessoas morrem na população em geral por aquela causa. Quando a gente fala de letalidade, a gente está falando, dentro da doença, quantas pessoas que têm a doença chegam a morrer. Então, mortalidade a gente está sempre comparando com a população absoluta. Quando a gente fala de letalidade, a gente está comparando com o número de casos confirmados que a gente tem. Só para ter um exemplo, se eu perguntar, por exemplo, a maioria das pessoas, qual das doenças é mais mortal, mortalidade? A gripe ou o novo coronavírus?
A gripe tem uma mortalidade muito maior. Ela mata só no passado, quer dizer, a OMS acha que por ano morrem mais ou menos umas 400, 500 mil pessoas por causa de gripe. Caramba, é muito. Hoje saiu o boletim atualizado da OMS, até agora a gente teve 7.800 mortos pelo novo coronavírus. Então é um número muito menor. Mas quando a gente olha para letalidade, ou seja, quando você tem a doença, tem de morrer. Tá travando um pouco. Esse número é muito maior que o do corona. Tá travando? Voltou? Acho que agora voltou. Pode Ok. continuar. Então, quando a gente fala de letalidade, a gente está falando, se você pegar o vírus, qual é a chance que você tem de morrer? Esse número para o coronavírus é maior. Então, na gripe, você tem 0,14% de chance de morrer, se você for infectado. Para coronavírus, esse número está em 4,1%, mais ou menos. Então, por que a gente tem muito mais morte por indivíduos que são infectados por gripe do que por corona? Porque gripe é muito mais espalhado no território mundial. Essa é a nossa preocupação com o coronavírus. É por isso que as pessoas querem, de fato, impedir que a doença se espalhe. Porque se a gente chegar a ter o mesmo número de casos que a gente tem de gripe atualmente, por exemplo, o número de fatalidades, o número de mortes decorrentes da infecção, associados à infecção, vai ser muito maior do que o número de mortes que a gente tem da gripe atualmente. Respondendo a pergunta sobre vacina, na verdade, uma sobre álcool gel que veio antes. O álcool gel ele é eficiente. O único detalhe que vocês têm que atentar para o álcool gel para fazer a higienização é que o álcool gel precisa ter uma concentração de álcool próxima de 70%, em torno de 70%. Essa é a concentração de álcool que é necessária para a gente quebrar o envelope, quebrar a camada lipídica, né? O pacote que envolve o vírus, que faz parte da estrutura dele. Mais do que isso ou menos do que isso não é eficiente. Então, sempre que vocês olharem, tem que ter na composição qual é a concentração dele. Fiquem atentos, geralmente é na casa dos 70 graus, 70%. Mas não importa se é líquido ou se é gel, se ele tiver essa concentração, ele é eficiente. Só não façam, pelo amor de Deus, essas receitas de álcool caseiro em casa, por favor. Além do álcool gel, quais outras medidas as pessoas podem tomar para se higienizarem, se protegerem do vírus? E também em relação ao ambiente. Como é que faz para limpar a sua casa, para limpar seu ambiente de trabalho? Então, com o ambiente dentro de casa e com roupa, a gente pode manter o protocolo normal. Limpar com água sanitária dentro da sua casa, lavar sua roupa com água e sabão, não precisa ter preocupação de separar as roupas que você anda na rua com as roupas que você usa em casa, porque uma das principais coisas para poder matar o vírus é exatamente matar o vírus, assim, para a gente poder se livrar do vírus. Naturalmente, a lavagem utilizando sabão ou água sanitária, isso já é o suficiente, a gente não precisa ter nenhum cuidado adicional. Sobre outras medidas, a gente pode, por exemplo, sobre outras medidas que a gente pode tomar, além de você fazer a higiene com sabão e com água sanitária da sua casa, da sua roupa, a gente tem que ter aquelas etiquetas sociais que todo mundo já fala, que todo mundo tem visto bastante. Uma delas é, por exemplo, tossir com a mão na frente do rosto, né? Tossir com o cotovelo na frente do rosto, desculpa, não com a mão, evitar colocar a mão no rosto, você chegar e evitar ter contato muito próximo com pessoas que estão espirrando, com pessoas que estão tossindo. Não precisa se preocupar com usar máscara. A máscara não é uma medida eficiente para a população em geral. Mas tomar cuidado com como a gente espirra, cobrir nosso rosto, isso tudo parece coisa simples, porque a gente ouve falar, aprende na escola, mas é muito importante. Isso é fundamentalmente importante. Essas são as medidas que a gente, enquanto população, pode fazer no momento, enquanto os cientistas estão trabalhando em tentar descobrir um tratamento eficiente e elaborar uma vacina, que é o nosso próximo tópico. A gente tem alguns grupos trabalhando em vacinas. De diferentes países. Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Hong Kong. A gente tem alguns grupos no Brasil que estão colaborando também para desenvolvimento de vacina. Mas eu vou, sendo otimista para vocês,
o processo de produção de uma vacina é bem demorado. Dependendo do método que você pode chegar, dependendo do método pelo qual você vai produzir a vacina, construir a vacina, isso pode levar tranquilamente alguns anos. 3, 4, 5 anos para uma vacina ser desenvolvida, talvez mais, em alguns casos, 10 anos. Alguns protocolos para elaboração de vacina foram facilitados por causa do surto de coronavírus. E aí a melhor das hipóteses é que a gente tenha uma vacina eficiente para começar a ser testada até o final do ano, início do ano que vem. Então, em torno de um ano para a gente ter uma vacina eficiente para a prevenção da infecção. Alguém perguntou também sobre imunoglobulina. O tratamento de imunoglobulina pode ser eficiente. Isso foi um método que a China empregou e que pareceu se mostrar eficiente, sim, mas eles têm que tomar um outro cuidado adicional que eu já vou explicar. O que é o método com imunoglobulina? O método com imunoglobulina, você basicamente pega o sangue de uma pessoa que foi recém-infectada e você usa os anticorpos presentes no sangue dessa pessoa para poder tratar uma outra pessoa. Porque os anticorpos vão lá, vão inativar, vão neutralizar o vírus e com isso você consegue controlar um pouco a quantidade de vírus que você tem no indivíduo. Só que a gente tem alguns casos, não são todos, são exceções, a gente tem alguns casos em que o vírus tem reaparecido nas pessoas, ele tem sido detectado novamente depois que elas se recuperam. Então, em casos de países que estão querendo adotar o tratamento utilizando a infusão de imunoglobulina, o que eles estão recomendando é que você faça um monitoramento ativo desses indivíduos para garantir que você não está tendo esse reaparecimento do vírus, que a gente ainda não sabe por que acontece. São alguns poucos casos, não são todos, mas tem sido reportado em alguns casos, sim. Em relação à importância da quarentena, né? Tem se falado muito em relação a ficar dentro das suas casas. Qual que é a importância das pessoas que podem, né, que têm a possibilidade de estar em casa, qual que é a importância de elas permanecerem em casa e qual que é a diferença de quarentena, isolamento moderado e isolamento severo também? Então, sobre a quarentena, os tipos de isolamento, na verdade, no Brasil, a gente só tem um tipo de quarentena e um tipo de isolamento previsto até agora. Inclusive, fica de curiosidade, se você quiser olhar, logo depois do início do surto de coronavírus, no início de fevereiro, foi aprovada uma lei que é referente só aos protocolos de ação do governo brasileiro com relação ao novo coronavírus. É a lei de número 13.979. Se você pesquisar, lá prevê todas as ações que o Ministério da Saúde pode tomar e, além disso, também prevê quais são os direitos e os deveres do indivíduo por causa do surto de coronavírus. Por exemplo, só um exemplo para fazer um parênteses aqui, porque algumas pessoas me perguntaram sobre isso também. Se você for suspeito ou teve contato com um caso confirmado e passa a ser suspeito, essa lei garante que você, enquanto estiver em isolamento, enquanto estiver em casa por causa da suspeita, não pode ter o salário descontado, por exemplo. Quem ampara você nesse quesito é essa lei especificamente. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem olhar essa lei de número 13.979, e essa lei ela define também quarentena e isolamento. O que é o isolamento? O isolamento é quando você remove de circulação. Remover de circulação significa conter. Geralmente guardar em um local, geralmente em casa, num depósito, se a gente estiver falando de isolamento de objeto. Coisas ou pessoas que estão comprovadamente infectadas, contaminadas com o vírus. Então, isso pode se referir desde uma pessoa que é confirmado o caso, até, sei lá, um objeto que está contaminado, que está comprovadamente contaminado. Então, se você tira isso, restringe a circulação disso, você está tendo um isolamento. Esse é o caso de isolamento previsto na lei. E a quarentena é quando você faz a contenção de indivíduos contaminados, infectados ou não. Isso no sentido de você restringir a circulação do vírus no território. No nosso caso, no território nacional. Então, se tiver um quadro onde ninguém é permitido sair, salvo raríssimas exceções, salvo trabalhos essenciais, funções essenciais, você tem um quadro de quarentena. Se você tiver um quadro onde as pessoas infectadas
elas têm que ficar restritas em casa, você tem um quadro de isolamento. Então você tem essas duas diferenças, que são as diferenças previstas no momento, e até agora não parece que nenhuma outra medida diferente de uma dessas duas vai ser prevista na lei. Alguém perguntou a lei de novo, eu vou digitar o número da lei no chat, é a lei de número 13.979. Essa lei é acho que é 6 de fevereiro de 2020. Essa lei fala sobre, basicamente, tudo que o governo pode fazer até agora em âmbito legislativo, em âmbito jurídico, com relação à lei. Então, fala de direito trabalhista, fala de manejo do paciente infectado, fala de como vão ser conduzidos os testes, a compra de material para teste, quem está autorizado a carregar, transportar as amostras. Então, basicamente isso. Sobre a questão da quarentena e de isolamento também. Alguém perguntou de sequelas lá atrás. Sobre sequela, o que se tem visto, não são todos os casos. Algumas pessoas que têm sequelas, a sequela se manifesta na perda de função respiratória. A pessoa perde 20 a 30% da função respiratória, ou seja, a eficiência do seu pulmão de trabalhar, mas isso não é uma regra. Não tem acontecido na maioria dos casos. Apenas alguns indivíduos têm manifestado essa sequela. Eu não sei a porcentagem, mas não é a maioria dos indivíduos até agora. Então, não tem motivo para a gente ficar em pânico com isso. Como eu falei lá no início, essa doença é uma doença que tem uma letalidade relativamente baixa se a gente comparar com outras doenças. É uma doença que, na maioria dos indivíduos, você ou não vai ter sintoma, ou você vai ter sintomas leves. Então, o caso, de fato, é para as populações, para os grupos de risco, que são os que vão desenvolver possivelmente quadros severos, e para os indivíduos que vão vir a óbito também. Algumas pessoas perguntaram sobre grupos de risco. A gente tem, como grupos de risco, condições vasculares, condições respiratórias e também diabetes. A gente não sabe ainda, a gente não tem informação suficiente sobre qual é a relação do grau de diabetes do indivíduo, porque tem indivíduo que tem diabetes, mas, por exemplo, a glicemia controlada. Tem indivíduos que têm diabetes e tem outras manifestações associadas a diabetes. A gente ainda não tem dado suficiente para poder analisar quais a gente tem, quais são os paralelos que a gente tem entre diferentes manifestações da diabetes com a infecção pelo coronavírus. A gente não sabe ainda quanto tempo vai durar a quarentena ou isolamento, não isolamento, desculpa, essas medidas de quarentena de restrição de fluxo no Brasil. Muito provavelmente elas vão durar de 4 a 8 semanas, porque o vírus dura até 14 dias para manifestar sintomas se for infectado, então 4 semanas dá 28 dias, mais ou menos 2 ciclos desse. E eu acho que se o número de casos crescer muito, a gente deve chegar a umas 8 semanas de restrição de fluxo, que é importante. Mas o que é importante de falar? A gente tem doenças respiratórias, asma e bronquite, manifestações severas e asma são considerados, sim, grupos de risco. Certo. Uma das preocupações que tem surgido bastante, principalmente em mídias alternativas, que fogem dessa mídia tradicional, é em relação a como que as pessoas que vivem em periferias serão afetadas, considerando a quantidade de pessoas por território. Então, eu queria saber se você já tem informações relacionadas ao que tem se pensado em relação a esse público, principalmente pensando a situação de vulnerabilidade em relação ao saneamento básico, aos alimentos que proporcionam uma melhor imunidade e etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que essas pessoas podem se prevenir e também o que é que elas podem procurar para exigir os direitos delas. Sim, com certeza. É uma questão interessante e até singular que a gente tem no Brasil, porque essas doenças, infecções virais em geral, elas não têm cor, não têm classe social, elas não fazem distinção entre os indivíduos, entre os seres humanos, da maneira como a própria humanidade faz, na maioria das vezes. Mas é interessante reparar que no Brasil ela de fato entrou por uma parcela mais privilegiada da população. Então a gente tem indivíduos que são de classe média alta, indivíduos de classe alta no Brasil, como os primeiros portadores da doença, os primeiros indivíduos, casos infectados, os primeiros casos confirmados, indivíduos que vêm do exterior, que têm família, que têm casa no exterior, passaram férias em outros lugares, com uma condição financeira mais elevada, e vieram infectados para o Brasil e trouxeram a doença.
Isso é uma realidade muito diferente da realidade brasileira, onde quase 90% da população recebe um salário mínimo. A gente ainda não tem uma prevalência dessa doença de maneira grande, como a gente teve em outros países que foram palco do surto também, que tem sido palco do surto, na população mais pobre, na população que compõe as bases das camadas sociais do Brasil. Mas é fundamentalmente importante a nossa atenção para os mecanismos de controle e para as recomendações que estão sendo dadas por dois motivos principais. O primeiro deles, porque como grupos de risco também têm doenças cardiovasculares, a gente tem que prestar atenção porque a maior parte dos indivíduos que têm doenças cardiovasculares e hipertensão são indivíduos das camadas mais inferiores da renda no Brasil. Então, indivíduos mais pobres são os indivíduos que têm a maior prevalência de quadros de hipertensão e de doenças vasculares, por exemplo. Se você estratificar, se reparar, a maioria dos estudos comparativos ao redor do Brasil, a gente vai ver que a maior parte dos indivíduos que têm hipertensão, por exemplo, eles ganham até 5 salários mínimos. Isso não quer dizer que necessariamente a doença ataca preferencialmente os indivíduos mais pobres, mas o lado contrário faz a diferença. Você coloca os mais pobres em um risco maior de outras infecções, como a do coronavírus. Isso torna-se singular também por um segundo motivo, que é o caso da gente ter mortes que a causa principal não é o coronavírus, mas que elas são efeito colateral do surto de coronavírus. Por exemplo, indivíduos que, por causa do remanejo do Ministério da Saúde, de leitos e das novas políticas, não conseguirem acesso, por exemplo, a um hospital, a um tratamento adequado para outros tipos de quadros, para outros tipos de condições. Esses indivíduos, por exemplo, se vierem a óbito, mesmo sem infecção, eles são também indivíduos colaterais do surto. Então a gente tem um potencial muito grande de atingir um número muito grande de pessoas no nosso país e a gente precisa prestar atenção nisso com muita eficiência. Sobre alimentação e sobre hábitos, de fato, os hábitos de higiene eles precisam ser mantidos. A gente sabe que muitos desses hábitos eles são restritos, por exemplo, se você não tem acesso a saneamento básico, é muito mais difícil para o indivíduo lavar a mão com frequência. A gente sabe, por exemplo, que se o indivíduo tem uma renda mais baixa, tem uma renda menor, mais prejudicada, muito provavelmente esse indivíduo não tem uma alimentação saudável. Fazendo parênteses, não existe nenhuma alimentação que possa aumentar a sua imunidade especificamente contra o coronavírus. Isso não existe. Se alguém falar, é fake news. Mas faz parte da nossa resistência. A gente precisa ter um quadro de alimentação saudável para ser um indivíduo saudável. Indivíduos saudáveis são menos propensos a terem manifestações severas de infecções. Então, a gente tem a população pobre com papel potencial de protagonista de muitos dos casos desse surto no país. E é isso que a gente tem que atentar. Uma das coisas... Infelizmente... Sim, pode falar. Uma das coisas que a gente tem pontuado também é em relação a campanhas de doações de mantimentos e de materiais de higiene. E como eu e Mariana somos futuras profissionais da comunicação, a gente tem percebido que muitas pessoas têm se utilizado dessas campanhas para fazer atos fraudulentos, como, por exemplo, oferecer uma conta para doação de dinheiro para compra de mantimentos e, na realidade, esses fundos não vão para lugar nenhum. E Mari conversou, inclusive, com um enfermeiro aqui de Salvador, que recomendou que, caso as pessoas tenham interesse em fazer campanhas de doações, que façam isso em grupos e que possivelmente adquiram esses produtos e levem para comunidades ou principalmente instituições, ONGs que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade para fazer essas doações, para fazer com que essas pessoas se sintam estejam mais protegidas mesmo e dificulte a disseminação do vírus. Então, é algo que a gente tem batido bastante na tecla em relação a como essas informações têm chegado para as pessoas e como que elas podem encontrar informações mais verídicas de como auxiliar as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade social. Sim, com certeza. Isso é uma medida que é fundamental, é uma medida que é importante e que a gente tem que tomar muito cuidado.
A gente sempre vai ter gente se aproveitando em todos os momentos, em todos os casos. Aqui nos Estados Unidos aconteceu um caso interessante. Assim que confirmaram a primeira morte nos Estados Unidos, 2 irmãos saíram comprando todos os álcool gel que eles encontraram no Tennessee. Caramba. Aqui tem umas lojas que vendem tudo a $1 e eles compraram, assim, 18 mil garrafas de álcool gel em 2 dias. Assim. Eles esgotaram o estoque de álcool gel de metade do estado. E depois eles começaram a anunciar esses álcool gel, esses álcoois gel, eu não sei qual o plural, alguém me ajuda no chat. Eles começaram a anunciar esses produtos por $8, $10 a garrafa, ao invés de $1, para tentar fazer um dinheiro rápido na Amazon, no eBay. E o que aconteceu é que o eBay e a Amazon baniram as contas deles por preço abusivo. E logo depois o estado do Tennessee baixou uma lei também, por causa do surto de coronavírus, autorizando os departamentos de saúde a confiscar estoques grandes de álcool gel. Então eles foram na casa dos caras, pegaram o álcool gel que eles compraram e distribuíram nos hospitais e nos outros locais de saúde. Isso é uma coisa que é importante, porque quando acontece um surto, o primeiro pensamento que a gente tem é de proteger os nossos. Tem que cuidar da minha família, eu tenho que proteger quem é meu, então eu vou comprar 4 litros de álcool gel, vou comprar todas as garrafas de água sanitária que eu encontrar, vou carregar o máximo de papel higiênico que eu puder, que até agora eu não sei porque as pessoas compram tanto papel higiênico quando tem quadro de surto assim. Mas aí o que acontece, basicamente, é que uma das coisas principais para vencer um surto, no caso do coronavírus, uma pandemia, né, porque está em todo o globo já quase, é que a gente precisa de um espírito cooperativo. A gente precisa de colaboração dos indivíduos. Essa colaboração, mesmo que a gente fala assim, surto de coronavírus é cada um, tem que manter distância social, a gente não pode ficar perto um do outro, mas a gente precisa estar disposto a ajudar, a gente precisa pensar no próximo. Você precisa de álcool gel para higienizar sua mão, precisa de água e sabão. Mas quem trabalha, por exemplo, na área da saúde precisa muito mais. Então não faz sentido você comprar muito mais do que a sua demanda do momento. E isso é algo que a gente tem perdido um pouco a mão e é algo que coloca também as populações mais pobres no Brasil num risco muito elevado, porque nessas situações quem vai ter mais é quem pode pagar por mais. Então, a minha recomendação para quem está nas camadas mais carentes da sociedade, né, para quem está, de fato, não faz parte da elite propriamente dita, é redobrar os cuidados, seguir à risca todas as recomendações. Se, de fato, de alguma maneira, o governo estabelecer uma quarentena nacional, restringir todo mundo em casa, fique em casa, só saia para atividades essenciais. Se a gente olhar, tem um gráfico disponível na internet, se você pesquisar, como é que estava o aumento do número de casos até que os países começassem a determinar as quarentenas. E o número de casos confirmados só começou a diminuir a aceleração depois que as quarentenas começaram a ser respeitadas. Então, isso é fundamental. Para quem está em grupo de risco e não foi dispensado do trabalho, você provavelmente não vai ser só por estar no grupo de risco. Você só vai ser se estiver, de fato, suspeito, ou um caso suspeito no seu ambiente de trabalho ou na sua família, a menos que o governo, de fato, estabeleça uma quarentena total, uma quarentena em território nacional. Mas as recomendações que você pode ter enquanto indivíduo que tem que trabalhar e que faz parte de um grupo de risco é de redobrar as atenções. Infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento específico para a infecção ainda e nenhuma outra maneira de prevenção, a não ser as regras de etiqueta social. Então, higieniza bem suas mãos quando você entrar e sair do ambiente. Cubra a mão se você for espirrar. Evita o contato com pessoas que estão espirrando. E se você estiver se sentindo assim, deixe outras pessoas saberem, para que elas também possam tomar a distância, a precaução devida e assim vocês se protejam. Certo. Uma outra orientação final que a gente queria dizer justamente às pessoas é em relação à informação, porque a gente sabe que está circulando bastante informações falsas, informações equivocadas, e instrumentalizar as pessoas de quais portais elas podem buscar para checar as informações, onde é que estão as informações mais seguras. A gente sabe que tem o site da Organização Mundial da Saúde, que no âmbito nacional tem o site do Ministério da Saúde também, e no âmbito estadual tem as secretarias de saúde.
Mas tem algum outro portal, além dos veículos tradicionais de comunicação também, que a gente pode contar, mas tem algum outro local que você possa recomendar para que as pessoas procurem mais informações? Então, a gente tem algumas páginas, alguns grupos de divulgadores científicos da área de saúde que têm feito um trabalho bem confiável acerca do vírus, das infecções, do surto, fazendo monitoramento, descrevendo casos, informando pessoas das coisas que têm acontecido. É uma lista de alguns perfis, Instagram, Twitter, Facebook, são uma série de páginas. É complicado até eu citar uma ou outra aqui, porque eu vou sempre esquecer de alguém, mas a gente pode fazer talvez uma lista, um compilado depois e publicar nos stories, publicar no nosso feed para as pessoas poderem acessar. Uhum. Mas se você entende inglês, por exemplo, que eu sei que é uma limitação para muitas pessoas, não é um problema, mas se você entende inglês ou tem alguém que entende inglês, a maioria dos jornais de grande acesso e das revistas científicas, elas liberaram acesso a todos os artigos que são relacionados a coronavírus, para ajudar a população. Alguns jornais no Brasil também fizeram isso, que é importante. Mas isso, a maioria deles, você consegue encontrar fora do país também. Então, uma notícia saiu hoje, você já consegue hoje mesmo entrar, ver o que está acontecendo e poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Tem um site também que monitora caso a caso, que monitora a cada minuto, atualiza a cada minuto ao redor do planeta o número de casos que a gente tem, o número de óbitos, qual é a velocidade que o surto está crescendo, como isso está sendo controlado. Uhum. Eu posso lembrar para pesquisar o nome do site também e colocar na lista. Mas aí é assim que a gente pode lidar, no caso, com isso, no sentido de adquirir mais informação. Uma outra coisa importante é talvez o caminho contrário. Não só ver fontes mais confiáveis, mas duvide das fontes que você receber, que você tiver no WhatsApp, que você receber no Facebook, que você receber em outros locais. Porque a maioria dos textos começa da mesma maneira. O médico do lugar tal falou, fulano da China falou, não sei quem da OMS falou. Quando a informação vem de um canal oficial, a gente recebe ela de forma oficial. Então você vai ver nos jornais os porta-vozes desses lugares, dessas nações falando. Você não vai receber por WhatsApp. Então, é uma maneira muito fácil da gente saber se uma coisa é verdadeira ou falsa. Uma outra dica. Não existe nada natural, nenhum tratamento natural até agora para coronavírus. Então, se você receber uma mensagem sobre isso, é mentira. Não existe água morna, não destrói o vírus. Gargarejo não destrói o vírus. Não existe nenhuma maneira dessas da gente lidar com essas coisas. Pode dar continuidade agora, mas já caminhar também para a finalização, porque já está bastante extenso, né? Sim, está ficando extenso, né? Porque tem muita coisa para falar, aproveitar o canal de possibilidade de informação. Mas alguma pessoa perguntou também quanto tempo o surto vai durar. Uhum. Vou dar uma pausinha, ver se vai entrar. Eu não lembro quem perguntou. Tá bom. Então, alguém perguntou quanto tempo o surto vai durar. E é muito provável, a gente não consegue descrever quanto tempo o surto inteiro vai durar. Alguém também perguntou se o vírus vai ser extinto. O vírus ele não vai ser extinto, uma vez que ele entra na história humana, faz parte da raça humana, muito provavelmente ele vai continuar circulando indefinidamente. Uhum. Algumas poucas doenças, algumas poucas infecções a gente conseguiu extirpar do planeta Terra, e depende de muito controle, mas muito provavelmente a gente vai andar com a gente um longo período. Mas perguntaram quanto tempo o surto vai durar. Esse surto, a gente não consegue dizer a duração inteira dele, mas a gente consegue mais ou menos descrever quando a gente chega no pico da doença. Porque a gente consegue, pelo número de casos, saber qual é a velocidade que isso está crescendo e comparar com surtos anteriores. Uhum. Pelas atuais previsões que a gente estava lendo do Ministério da Saúde, a gente deve ter o pico da doença mais ou menos em maio. Até junho a gente já deve ter passado o pico da doença. Então, depois do pico, o número de casos vai começar a decair até ele chegar num estado basal e se manter circulando de uma maneira mínima na sociedade, ou desaparecer, se for o caso, mas é muito improvável.
Uhum. E foi isso, e tinha uma outra última pergunta que alguém fez, Eu acho que eu não vou achar. Eu acho que seria interessante para a gente caminhar também para o final, de você falar um pouquinho sobre a importância do SUS nesse momento, porque é algo que muitas pessoas questionam ou colocam muito terror em relação a caso a doença chegasse no Brasil, a gente não iria poder conter, porque a gente não tem um sistema único de saúde eficaz. Mas qual que é a importância do SUS nesse momento? Então, a importância do SUS é fundamental. Fundamental. Se tem uma palavra que eu posso usar para definir, o SUS é fundamental. Lutem para defender o SUS, o Sistema Único de Saúde, com todas as forças de vocês. E um apelo adicional aqui, não só por ser da área de saúde, defendam não só o SUS, mas também as instituições públicas que fazem pesquisa. As universidades públicas, defendam os institutos públicos de pesquisa, Fiocruz, por exemplo, outros institutos, porque quem está tomando a dianteira disso, desse surto, é exatamente as instituições públicas. A gente tem passado um período onde as instituições públicas elas têm sido desacreditadas de modo geral. Quando a gente desacredita as instituições públicas, ainda mais numa fase onde tudo é baseado no impacto público que tem, no impacto popular que tem, o que acontece é que essas coisas elas perdem dinheiro, elas perdem financiamento e a gente começa a favorecer outras políticas, outros sistemas que não necessariamente têm a mesma política, a mesma vantagem do SUS. Só para contar para vocês um caso sobre o próprio coronavírus, para vocês terem esse exemplo. Aqui nos Estados Unidos, na cidade que eu estou em Davis, Davis fica no lado de Sacramento, Sacramento é a capital da Califórnia. E o hospital da minha universidade fica em Sacramento. Teve um caso de coronavírus em Seattle, se eu não me engano, logo acima, e a minha universidade pediu para poder trazer esse paciente para Sacramento, porque eles queriam estudar, eles queriam tratar do cara e estudar enquanto o surto estivesse acontecendo. E eles trouxeram para Sacramento. Só que quando chegou em Sacramento, eles pediram autorização ao governo de Sacramento para poder conduzir os testes e testar o cara para poder fazer o teste para coronavírus. Esse teste aqui não é barato, se você tiver que pagar ele está nos Estados Unidos na casa de uns $3.000, o teste mais a internação. E aí, Sacramento simplesmente falou que não ia pagar. E isso aconteceu e ficou esse impasse, e aí a universidade resolveu ela mesma pagar e fazer o teste. Se eles não tivessem feito o teste também, ia ficar nesse impasse para sempre de quem ia pagar ou não. Ao contrário do Brasil. Assim que o surto começou, um tempo depois a gente recebeu da OMS os controles positivos para fazer o teste, que são as amostras de RNA que são positivas que a gente usa para poder comparar no teste para saber se é positivo ou negativo o teste de sangue de alguém. Em menos de uma semana, a gente já tinha centros em todas as regiões do país com esses padrões para fazer o teste. A gente já tinha equipes treinadas em pelo menos um hospital em cada estado, já tinha leitos alocados para poder receber essas pessoas, já tinha um protocolo de teste e de reporte da situação praticamente no mesmo período. Eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro caso ele foi confirmado na madrugada de um dia. A primeira prova saiu às 11 da noite, se eu não me engano, meia-noite, e a contraprova, porque você tem que fazer o segundo teste quando dá positivo, saiu 3 da manhã. Então, assim, isso é uma coisa que a gente só conseguiu fazer no Brasil por causa do SUS. Eu sei que o SUS tem todas as limitações do mundo, eu sei que em muitos lugares falta medicamento, em alguns lugares falta médico, no interior falta um monte de coisa, mas a gente tem que pensar que ele é um sistema que tenta garantir saúde pública para 230 milhões de pessoas. Não é pouca gente que a gente está lidando. E ainda assim a gente tem desempenhado um trabalho fundamental com doenças infecciosas, não só o coronavírus. E aí o que acontece? Exatamente por isso, a presença do SUS, das instituições públicas de pesquisa, dos pesquisadores é fundamental. Eu tenho amigos da virologia que trabalham com diagnóstico de infecções virais que estão nesse meio de período onde as pessoas estão com acesso restrito, circulação restrita, indo para o laboratório todos os dias para poder fazer protocolo, fazer diagnóstico, fazer pesquisa. Quando teve o surto de Zika, o Brasil tomou a dianteira na produção de conhecimento de Zika
e a gente não tinha sequer dinheiro em caixa suficiente para verba de pesquisa para Zika. Então a gente tinha uma resposta, um tempo de resposta muito eficiente para o sistema que a gente tinha montado. E eu acho que é basicamente assim que a gente tem que enxergar o SUS. O SUS vai ser o nosso garantidor de suporte a esse surto. Então é fundamental que a gente tenha cuidado, que a gente tenha o dobro de atenção e que a gente não deixe as pessoas ficarem batendo nas nossas instituições públicas de saúde, porque são elas que estão tocando essa frente. Gente, está todo mundo falando para eu responder meu pai, que eu tenho que responder meu pai. Eu não sei. Ele O que meu pai perguntou? Ele perguntou se as igrejas precisam ser fechadas. E um senhor que eu acho que também é padre, perguntou lá em cima, que ele disse que estava recebendo cerca de 900 fiéis, se a igreja dele também poderia ser fechada, se era o recomendado ser fechada e não receber essa quantidade de pessoas. Então, a gente ainda não tem nenhuma obrigação que eu saiba, mas a gente tem a recomendação de evitar aglomerações de pessoas com mais de 100 pessoas em território nacional, se eu não me engano. Mais de 150 pessoas. O número exato me foge agora. Uhum. E nesse caso, aglomerações que tenham mais do que esse número de pessoas, elas devem, de fato, ser evitadas. A gente sabe que a igreja ela desempenha um papel fundamental, um papel importante social, um papel importante emocional, espiritual para os indivíduos que atendem a igreja. Mas a gente também tem que pensar que uma porção muito grande dos fiéis, da maioria das igrejas brasileiras, de diferentes denominações, diferentes religiões, são indivíduos idosos. Uhum. E os idosos fazem parte do grupo de risco. Então, a gente tem que redobrar a atenção com esse grupo. Nesse contexto, eu acho que é importante a gente restringir o máximo de circulação que seja possível para evitar esse tipo de coisa. A gente já tem casos comunitários no Rio de Janeiro, em São Paulo, grandes metrópoles também. Então, a gente tem casos de pessoas que a gente não consegue rastrear a origem, o que significa que o vírus já está circulando. Uhum. Então, é uma questão de tempo até que esse número de casos aumente. Como a gente falou lá no início, a letalidade não é tão alta quanto outras doenças, mas ela existe. Então, a gente não quer expor esses grupos à letalidade. Então, nesse contexto, isso faz todo sentido. E alguém pediu para mandar um abraço para a Imuna. Valeu, Imuna. Imuna, minha casa do coração. E é isso aí. Então, e acho que é isso. Eu e Mari, enquanto Conexão Malunga, a gente gostaria muito de te agradecer pela sua disponibilidade em fazer essa troca conosco. Foi fundamental, acredito, para a gente e acredito que para todos que assistiram, se informar melhor, saber de uma fonte confiável e principalmente saber em quais portais elas podem procurar outras informações. Não foi possível, a gente tentou responder o máximo de coisas, mas pelo tempo a gente não consegue responder tudo, mas eu acredito que a partir dessas fontes que a gente vai estar disponibilizando aqui no portal, as pessoas podem encontrar as respostas para essas dúvidas. Eu vou deixar... Sim, eu vou deixar também, sem querer te cortar, mas eu vou manter no Instagram a mesma política que eu tenho mantido no Twitter. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa específica, vocês podem mandar as perguntas para mim no privado, no Instagram. Pode mandar mensagem, não precisa nem me seguir. Se quiser mandar mensagem só, não tem problema nenhum também. Eu vou ver. Não garanto que eu vou poder responder imediatamente, mas eu vou me esforçar para responder, provavelmente por áudio. E aí vocês podem mandar outras dúvidas adicionais que vocês tenham. Se eu souber de outras atualizações, se eu souber também de novidades no caso, algum outro grupo de risco foi adicionado, eu vou deixar vocês saberem e é isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. É algo que eu queria ter feito há muito tempo e vocês conseguiram viabilizar também um pouco. Então, quero agradecer a todo mundo que veio, meus amigos, o pessoal do laboratório, o pessoal da igreja, o pessoal do grupo, o pessoal de um monte de lugar. Pessoal, amigo de longa data, amigo de infância. E a minha irmã está falando que se alguém for processado por descumprir as ordens da quarentena, pode procurar ela. Não sei se pode não, ela falou, acho que era piada, mas eu li. Então eu queria agradecer de coração a todo mundo. Agradecer meu pai que fez algum comentário aí, o pessoal começou a fazer piada.
É isso. Mas Em relação às pessoas também que chegaram agora através de você, a gente pede que essas pessoas permaneçam também na plataforma, porque a gente vai estar trazendo uma quantidade incrível de conteúdos voltados para a tecnologia, para a autonomia. Então, gente, sejam bem-vindos e a gente espera que vocês continuem aqui com a gente para novas informações, novas atualizações em relação a muitas coisas, não só coronavírus, mas muitos outros temas também. E é isso. valeu, Tá. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.